Bom, então, aí nesse período todo, ou seja, até, vamos dizer assim, o início, lá para 1500, mais ou menos, quando o Brasil estava sendo descoberto, né, vamos dizer Uhum. assim, o Império Otomano assumiu o controle daquela região. Tá? Então já não era mais o Nabucodonosor, não era mais o romano, nós estamos falando do Império Otomano. Vamos chegar mais perto do nosso problema aqui. O Império Uhum. Otomano dominou aquela região, tá certo? E isso dominou ali durante Os séculos. Estou persas, né? falando Os persas invadiram, inclusive, a Europa em determinado é o momento, né? turco, né? Na verdade, o turco, né? Os O turcos. persa são os iranianos, né? Uhum. Então, assim, de 1516 até final da Primeira Guerra Mundial, aquilo ali esteve sob domínio otomano, ou seja, esteve Uhum. sob domínio dos turcos, o que seriam os turcos hoje. Aham. Então, essa região da Palestina, ela passou a ser uma província do Império Turco. Tá? Como Uhum. eu falei, existiam os descendentes dos antigos cananeus, né? Que depois se mesclaram com os egípcios, com os próprios mesopotâmios, os próprios os povos da Anatólia, que era a própria Turquia, né, da atual, né? Então gerou o que se convencionou, o que temos hoje, que é o povo palestino. O povo palestino ele tem essa origem ali. Ele já estava lá na época da Judéia, ele não surgiu do nada, assim. Ele é citado na Bíblia, se você vê lá, os cananeus, né? Não é um corpo estranho ali naquela área. Né? Então, assim, eles permaneceram lá e ficaram, e a partir entre 1516 até 1918, eles eram súditos, vamos dizer assim, do Império Otomano. O que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial? Né? O Império Otomano era aliado dos alemães, né, contra, vamos dizer assim, os oponentes, né, o Império Britânico, a França, depois a Itália, a própria Rússia, os Estados Unidos mais tarde. Todos esses países aí estavam se contrapondo com o Império Germânico, o Império Austro-Húngaro também, e contra o Império Otomano. Só que o Império Otomano, o foco da guerra para o Império Otomano era justamente ali no Oriente Médio. Mas tinha algumas Uhum. coisas já importantes naquela época ali, como o Sinai, como o Canal de Suez, né, e toda aquela área ali. Os britânicos tinham um interesse grande nessa área. Não, Tá? e já tinham identificados ali várias jazidas de petróleo, né? Sim, sim, Já sim, havia, já. o carvão estava perdendo força, o petróleo já entrava como um produto bastante importante, né? Fundamental na geração de energia, né? Sim. Então, ali passou a ser geopoliticamente passou a ser importante nessa guerra, né, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Os alemães também tiveram combatendo lá, mas a guerra principal foi entre britânicos, que estavam ali, logicamente, os britânicos sempre iam combater o Império Britânico, né, tinham indianos, tinham australianos, tinham neozelandeses e tal, combatendo contra... E aí surge uma figura que é muito importante aí na história, quem já acompanhou o filme dele já certamente vai saber um pouco dessa história, que é o Lawrence, né? Lawrence da Arábia, que era um militar britânico, que ele foi um precursor, vamos dizer, das forças especiais, né? Que ele estava lá justamente combatendo junto, mobilizando os árabes contra o Império Otomano. Então, a função do Lawrence da Arábia era mobilizar aqueles árabes que moravam ali naquela área, não só na Palestina, mas na Jordânia, no próprio Egito, ali no Sinai, mobilizar esse pessoal contra o Império Otomano. E ele conseguiu, ele logrou fazer isso. Ele tinha boas relações, quem acompanha o filme sabe disso. Ele tinha boas relações com o rei Faisal, ele conseguiu convencer o rei Faisal a unificar todos aqueles povos árabes que cada um queria ir para um lado, Uhum. eram muito divididos, não tinham unidade. E qual foi a grande promessa que o Lawrence da Arábia fez em nome do Império Britânico? É criar um Estado árabe. Essa era a grande promessa. Aqueles povos todos ali ajudaram os britânicos a derrotar os otomanos, a expulsar os otomanos dali, com a promessa de que ali ia virar um Estado árabe. Não tinha em nenhum momento se comentava que ali teria um Estado judeu. Tá? Eu estou falando isso em 1918. Uhum. Tá? Daí que começaram os problemas, porque assim, o Lawrence, sem saber do que estava, as costuras que estavam ocorrendo lá, vamos dizer, na liderança do Império Britânico, muito influenciada
por judeus muito importantes, né, do movimento sionista internacional que já existia naquela época, daquilo que você falou, né, do retorno dos judeus para a Terra Prometida. A discussão que havia lá no Reino Unido era justamente essa, criar um Estado palestino, criar um Estado judeu. Tá? Pegar aquela área da Palestina e criar um Estado judeu. E aí começaram os problemas, né? Pode falar. Não, é apenas por uma questão assim de ritmo, né, da gente fazer algumas interferências, mas a questão, primeiro, Lawrence da Arábia, eu acho interessante para quem não viu o filme, né, quem está nos acompanhando, é um filme antigo, é um filme vencedor de 10 Oscars, com Peter O'Toole e Omar Sharif. Eu acho que quem lê o seu artigo, né, que depois eu vou publicar aqui nos comentários, né, e quem quiser ter acesso lá na página do Velho General, vai ver esse filme com outros olhos, né? É uma coisa importante, eu acho, as pessoas conhecerem essa história. É uma história, obviamente, romantizada, mas mostra um homem, realmente, o Lawrence, né, que ficou o Coronel Lawrence, que foi conhecido como Lawrence da Arábia, foi o grande articulador, vamos dizer assim, de campo, né? Ele que realmente pegou aquelas tribos, né? Diversas lideranças árabes ali e conseguiu unificar dentro desse espírito de um Estado. Porém, a gente tinha, por outro lado, essa articulação lá na Europa, que inclusive o filme aborda um pouco disso, né? Ele chega a falar que está alguma coisa acontecendo do lado de fora, que seriam aquelas reuniões onde as quais ele não participava, né? Mas, enfim, a questão sionista que você acaba de falar, eu acho importante ela ser também esclarecida como ponto de origem, né? Porque foi no final do século XIX, que um jornalista, eu até peguei o nome dele aqui, né? Que foi o advogado, dramaturgo e jornalista Theodor Herzl, que escreve um livro em 1896 que exatamente fala sobre um livro que é o Estado Judeu, né? O nome do livro é o Estado Judeu. E ele é considerado o pai do movimento sionista. Então, o movimento sionista, quando ele nasce, né, ele é um movimento de restauração, né? Exatamente, é um movimento. Mas qual é a consequência desse movimento de restauração? A gente tem que entender também que já na Europa existia um grande movimento antissemita. Né? A questão que aconteceu lá na Alemanha nazista foi, na verdade, catalisador de um sentimento antissemita que já vinha sendo alimentado há pelo menos quase um século. Né? Então, a gente tem que entender também, muita gente fala, eu vejo muita gente falar, sou contra o sionismo, sou contra... É óbvio que existe uma conspiração sionista, né, que tem outros fatores, que são outras vertentes, vamos dizer, do sionismo, como ideologia. Porém, o movimento inicial, o movimento era exatamente restaurar a pátria judaica, né? E Sim. Se a gente levar em consideração o conceito de povos originários, né, os judeus são os povos originários daquela região. E aí você pode até botar a diferença entre os judeus locais e os judeus colonizadores, né, que são, vamos dizer, existe essa diferenciação, porém, de qualquer forma, eles sempre foram identificados como uma nação, a nação judaica, uma nação sem pátria. E eu acho importante também nesse aspecto, né, que a gente está falando de sionismo e está falando na criação do Estado judeu, né, que é o próximo passo, lembrar de Oswaldo Aranha também, né, como figura histórica, né, dos motivos, inclusive, da existência do Estado de Israel. A gente não pode esquecer desse brasileiro, que foi fundamental, né, na questão diplomática, na articulação, uma das razões, inclusive, né, que o Brasil abre os discursos na ONU, né? Graças ao Oswaldo Aranha. Então, por favor, professor, desculpe essas aspas, mas peço que o senhor continue. Eu também, assim, uma coisa muito importante, na verdade, por que o Oswaldo Aranha foi o primeiro secretário, né? Foi por causa da nossa participação da FEB, né? Porque o Brasil tinha aspiração de já, naquela época, ser do Conselho de Segurança, né? E eu sempre digo, né, que nós recebemos esse prêmio de consolação, né, de ter o primeiro presidente, o secretário-geral da ONU, e ficar com essa, vamos dizer assim, essa honra de fazer a abertura das Assembleias Gerais, né? Mas
Não era esse o plano, né? Nosso plano, o plano que nos levou lá a combater na Segunda Guerra Mundial, nos campos da Itália, e esse cacife aí, né? O Brasil defendia a posição de ser um membro do Conselho Permanente, como defende até hoje, né? É Só lógico. fechar esse parênteses aí. Bom, mas então o que acontece? Como eu falei, né? O Lawrence, o Edward Lawrence, né? Thomas Edward Lawrence, que era o coronel Lawrence, ele mobilizou aqueles povos ali árabes local e criou e gerou a chamada Grande Revolta Árabe de 1917. Isso aí levou a derrota dos otomanos ali, do Império Otomano, do exército otomano ali em toda aquela área. E aquilo ali foi assumido por quem? Pelos franceses e pelos ingleses. Nessa época ainda, 17, 18, o Império Russo ainda estava combatendo, não tinha perdido a guerra lá para a Alemanha, não tinha assinado aí o Brest-Litovsk, né, que foi a derrota, né, depois da Revolução Comunista lá e tal, que vocês já sabem, mas o Império Russo também estava nessa história aí no começo. E foi assinado um acordo entre franceses e ingleses para dividir o que era antigamente parte do Império Otomano, dividir entre os dois. Também foi, como eu falei, os russos tinham alguns interesses nos espólios do Império Otomano, né? Particularmente na Albânia, na Armênia, e tinha interesse também nos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Então, inicialmente chegou a Rússia chegou a fazer parte dessa divisão aí. Mas acontece que teve a Revolução Comunista lá na Rússia, e a Rússia saiu do circuito, ficou França e Reino Unido, e deu origem a um acordo chamado Sykes-Picot. Esse é um acordo muito importante, porque ele que definiu, foi o primeiro acordo que definiu, ele era um acordo secreto, por isso que eu falei que o Lawrence não conhecia do que estava sendo tratado por trás dos panos, ele mobilizando os árabes lá para criar um Estado árabe, mas a ideia não era essa. O que estava sendo negociado entre França e Reino Unido é que a Palestina seria um território, Estado judeu, tá? Israel ia ser uma cidade internacional. Isso tudo estava no Sykes-Picot, 1918. Esse acordo foi de 1918, antes do final da guerra. Tá? A Síria ia ser da França, tá certo? O Líbano também ia ser da França. Iraque ia ser do Reino Unido. E a Cisjordânia ali, e outras áreas também ia ser do Reino Unido. O grande foco, o interesse britânico era no Iraque. Não era tanto assim na Palestina, mas por qual era o interesse britânico na Palestina? Porque eu falei, né? Eles tinham grande influência na política britânica nessa época, né? Eu posso falar aqui de Rothschild, né? Todo mundo conhece aquele banqueiro famoso, Rothschild. Ele era o grande interlocutor do movimento sionista com o governo britânico dessa época, tá certo? E eles construíram isso, e esse plano foi criado. Quando o Lawrence da Arábia ficou sabendo de tudo isso aí, ele começou a questionar. Ele falou, mas peraí, por que vocês estão fazendo isso aqui? E ele escreveu uma carta, o Sykes, desse acordo Sykes-Picot, era um outro militar britânico, que nunca pôs os pés lá nessa região, nunca pôs os pés lá, não sabia nada do que estava acontecendo ali, e o francês era o Picot, que era um embaixador, que já tinha trabalhado ali, tinha algum conhecimento mais da Síria, daquela área ali, que é a área que a França tinha interesse. Então, assim, o Lawrence era o maior especialista que o Reino Unido tinha daquela área, né? E tinha os melhores contatos, porque ele tinha contato com os árabes, tinha contato com os judeus que moravam na Palestina. Tá? Então, quem conhecia melhor a situação no terreno era o Lawrence. E o Lawrence começou a escrever cartas para o Sykes e questionando isso, né? E ele citava justamente nas cartas, né, que os judeus locais falavam árabe, que os judeus da diáspora não falavam árabe, eles falavam Yiddish, que o rei Faisal já tinha feito acordos com os judeus árabes que moravam lá para dar autonomia para eles, que eles tinham boas relações. Os judeus locais lá não gostavam dos judeus da diáspora. Tudo isso o Lawrence falando, isso que eu estou falando aqui, está no livro, está numa carta que o Lawrence escreveu para o Sykes. Tá? Eu poderia até ler aqui no meu artigo, quem quiser curiosidade vai ler lá. Eu transcrevi trechos da carta do Lawrence para o Sykes que contam toda essa história. Então, aí ele dizia, o rei Faisal quer saber o seguinte, que acordo é esse que está sendo feito com os judeus da diáspora e seus aliados? O que está sendo prometido para eles?
Ele diz o seguinte: essa transferência, isso o Faisal sabia, e aí o Laurens perguntava para o Sachs, essa transferência vai ser o quê? Vai ser uma transferência forçada, ou vai ser vendida, vai ser uma expropriação, como é que vai ser isso? Ou eles vão vender, comprar as terras dos palestinos, que a pessoa morava lá, tinha casa, morava. Esse ato aí do início da diáspora, eu estou falando aqui de 1918, eu estou falando de 1918 anos. Não foi ontem que esses palestinos estavam lá. Se perguntar para o cara, por que o avô, o bisavô, o trisavô morava lá? Você entendeu? Não foi um negócio de hoje para amanhã. Como é que esses palestinos vão sair de lá? Como é que essas pessoas vão fazer? Tá? Então ele começou a fazer série de questões e o pessoal engavetou aquilo ali, botou a gente fala no Exército, na sexta seção, na cesta do lixo, botou a carta do Laurens. E aí, posteriormente, todas essas dúvidas do Laurens estão ecoando até hoje. Né?